69. Viver em outro mundo. Capítulo 575. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Depois que o grupo chegou no salão de jantar, Zhao Ai descobriu que, embora ainda houvessem pessoas no salão, não eram tantas quanto ontem. Além disso, o salão antes tinha anões jovens nele, mas desta vez, somente velhos estavam presentes. Depois que Billy os introduziu, Zhao Ai entendeu que eles eram os anciãos da raça. Zhao Ai não se atreveu a negligenciar sua presença, então ele imediatamente lhe deu uma saudação. Os outros anciãos também foram muito educados com Zhao Ai. Zhao Ai, Billy e os outros estavam sentados em uma mesa. Por outro lado, Laura e as outras se sentaram em outra mesa junto com anões de idade similar. Esse costume anão de também convidar as companhias de um convidado para um jantar era algo que Zhao Ai gostava muito. Enquanto o grupo estava sentado e comendo, os anciãos continuaram pedindo para Zhao Ai beber. No entanto, Zhao Ai não queria. Beber durante o dia era algo que ele não fazia. Mas já que foi-lhe dada a hospitalidade, ele não conseguiu não beber algumas taças. Juno estava assistindo Zhao Ai ficando junto com os anciãos anões. Embora Zhao Ai tivesse fornecido um enorme favor para os anões, não houve mudança no temperamento de Zhao Ai. Ele ainda era muito respeitoso com os anciãos, assim como ele agia antes. Era como se nada tivesse acontecido. Isso fez Juno se resolver sobre Zhao Ai. Haviam poucas pessoas no continente que eram como Zhao Ai. Deve-se saber que os anões eram considerados por outros humanos como um tipo diferente de pessoas. Por causa disso, toda vez que um humano interage com um anão, eles sempre buscariam por grandes benefícios deles. Ao mesmo tempo, os humanos também desprezavam os anões. Portanto, humanos em geral, mesmo se eles se beneficiassem dos anões, eles não agiriam do mesmo jeito que Zhao Ai estava fazendo. Depois de comer sua refeição, Zhao Ai não foi para a Terra Proibida junto com Billy de imediato. Ele primeiro retornou para seu quarto e bebeu um copo de água espacial para ficar sóbrio. Somente depois disso que ele saiu do seu quarto. Billy e Juno estavam atualmente sentados dentro da caverna de Billy. Quando um anão levou Zhao Ai para a caverna, os dois que estavam sentados conversando imediatamente se levantaram. Zhao Ai rapidamente pediu para os dois se sentarem. Então ele sorriu amargamente e disse: "Eu serei franco com vocês dois. Minha capacidade alcoólica é muito limitada. Desde que eu bebi algumas taças, eu precisava retornar para o meu quarto para beber algo a fim de ficar sóbrio." Bebidas para ficar sóbrio era bastante comum no continente, especialmente para os nobres. Oferecer e receber hospitalidade nas terras humanas também envolviam algum tipo de bebida. Já que ficar bêbado é desconfortável, o pessoal no continente pediu para alguns mestres de poção fazer para eles algo que pode os deixar sóbrio. Billy não se importou com isso, ele apenas sorriu levemente e disse: "Não é grande coisa. Nós anões já estamos acostumados com isso." "Ah, senhor, vamos ir para a Terra Proibida." Zhao Ai assentiu e disse: "Muito bem." Billy assentiu e então se levantou. Juno se levantou também. Parece que ele pretendia ir junto com Zhao Ai. Vendo a expressão de Billy, parece que não havia nenhum problema. Isso era entendível, afinal, Juno era uma pessoa digna de confiar, e ele já sabia muito sobre esse assunto. Mesmo se alguém não lhe disser nada, ele ainda saberia disso mais cedo ou mais tarde. Enquanto o assunto permanecer, é muito melhor apenas dizer para Juno tudo a fim de não perder sua confiança. Billy levou Zhao Ai e os outros para fora da caverna e então caminhou na direção de outro canal de rio subterrâneo. Eles sentaram num bote e depois prosseguiram a viagem ao longo das montanhas de ferro. As montanhas de ferro dos anões eram muito grandes, mas os anões eram espertos. Logo quando eles descobriram esse sistema de rio subterrâneo, eles imediatamente o utilizaram para ser seu canal de transporte. Quando eles descobriram que esse sistema subterrâneo atravessou todas as montanhas, se tornou uma linha importante para a raça anã inteira, que deixou sua viagem muito mais conveniente. A velocidade de seu bote era muito rápida. Depois de 2 horas, o grupo desembarcou em um pier. Esse pier estava bastante vazio e não era tão ocupado quanto os outros. Não havia outros botes presentes aqui.
Depois que Billy saiu do bote, ele fez um anão esperar por eles aqui e foi na direção da área onde o pier estava conectado. A montanha que o pier estava localizada era como qualquer outra montanha dos anões. Parece que aqui era onde a terra proibida estava. Caso contrário, não haveria muita ausência de anões aqui. Zhao Ai agora estava muito surpreso com os anões. O mapa das montanhas dos anões agora estava quase mapeado no espaço. Ver o display do mapa fez Zhao Ai sentir quão extraordinária essa raça era. Com há quanto tempo os anões viveram nessas montanhas, as montanhas pareciam se tornar seu próprio mundo subterrâneo. O sistema de água subterrâneo parece com uma enorme teia de aranha, conectando os anões de várias montanhas junto. Quanto trabalho era preciso para fazer isso? Mesmo assim os anões foram capazes de realizar essa tarefa. Era incomensurável. O pessoal saiu da montanha e foram colocados do lado de fora de um pequeno vale fora da montanha. Os anões construíram algumas cercas feitas de madeira ao redor desse vale. Parece que eles não queriam que as pessoas entrassem no vale. Zhao Ai investigou o vale. Não era muito grande, cerca de 1000 metros quadrados. No meio deste vale estava uma piscina de vários metros quadrados. Mas a água desta piscina era, na verdade, vermelha. Além disso, esse vale não tinha nenhuma planta. As pedras neste vale ficaram vermelhas devido ao líquido da piscina. Quer fosse Zhao Ai ou Juno, os dois sentiram uma pressão massiva vindo da piscina. Zhao Ai mesmo sentiu que essa pressão era algo muito mais forte que o Ironhammer. Billy ficou na entrada da caverna da montanha e olhou fixamente para o vale antes de suspirar e dizer: eu não sei quando o Vale da Montanha começou a existir. Quando nós anões viemos aqui, esse local já existia. Nós imediatamente nomeamos como um local proibido não apenas por causa da piscina de sangue, mas também por causa daquelas pedras vermelhas. Uma vez que alguém toque naquelas pedras, seus corpos se tornariam violentos antes deles morrerem. Nós também pretendíamos estudar esse local, mas nossas descobertas sempre resultaram em nada. Depois de introduzir o local, Billy se virou para Zhao Ai e disse: Senhor, eu serei claro com você. Nós já escavamos os locais ao redor deste vale e descobrimos que existem grandes volumes de minério de ferro de alto rendimento aqui. É o bastante para a nossa raça usar por séculos. Mas por causa desse lugar, nós não ousamos aproveitar aquele recurso. Zhao Ai olhou fixamente. Ele não pensou que o sangue de um especialista de nível Deus teria tamanha energia. Mesmo as pedras não podem ser tocadas. Zhao Ai imediatamente disse: bom, isso é muito bom. Zhao Ai abriu a cerca de madeira e então caminhou na direção do vale. Billy também seguiu atrás dele e disse depois de um tempo: Senhor, enquanto você não tocar naquelas pedras diretamente, você ficará bem. No entanto, a piscina não é bom. Mesmo se você usar luvas, você ainda pereceria. Eu peço que o senhor seja muito cuidadoso. Zhao Ai assentiu. Ele ficou no vale e então olhou em volta. A posição que ele estava parado agora era mais ou menos como um ponto de corte. Se alguém der um passo, eles estariam pisando na pedra vermelha. Mas enquanto sua pele não tocar nela, ele ficaria bem. Zhao Ai respirou fundo, e então com uma intenção, ele absorveu a terra na frente dele para o espaço, incluindo as pedras. Ele fez uma borda em sua ação, apenas no caso da pedra influenciar aquilo ao seu redor. Então ele também escavou cerca de 1 metro de profundidade. Já que o vale era quase composto de minério de ferro, ele não ousou cavar mais fundo. Após ver que não havia nenhum traço das pedras vermelhas no chão, Zhao Ai sentiu insatisfação. Por outro lado, Billy e Juno estavam encarando Zhao Ai com choque. Eles não pensaram que Zhao Ai seria capaz disso. Os dois tinham visto a grande vastidão do mundo, e eles chegaram na mesma conclusão: habilidade divergente espacial. Habilidades divergentes já eram coisas muito estranhas no continente. Mas havia um tipo de habilidade que era muito difícil de ponderar, e aquelas eram habilidades divergentes espaciais. Não era somente porque esse tipo de habilidade era muito rara, era também porque essa habilidade era muito diferente das outras habilidades. As pessoas não eram capazes de pesquisá-la. Compartilhando essa fama com habilidades divergentes espaciais estavam as magias espaciais. Embora a magia espacial tenha seu próprio método sistemático de prática, as pessoas com aptidão para isso eram extremamente raras. Portanto, as duas, técnicas divergentes espaciais e magia espacial,
eram muito misteriosas para as pessoas do continente. O método de Zawa era naturalmente devido a uma habilidade divergente espacial. Isso era porque magia espacial precisava de encantações a fim de usá-la. Mesmo um mago espacial do 8º nível precisaria murmurar encantações para lançar um feitiço. Billy e Juno olharam um para o outro e viram o choque em seus olhos. Por outro lado, Zhao não prestou atenção na reação dos dois. De fato, ele tinha a habilidade de absorver a vale inteiro de uma vez. Mas já que ele não queria uma enorme reação dos dois, ele decidiu fazer por partes. Depois de absorver uma parte, ele deu alguns passos antes de acenar sua mão e pegar outro pedaço do vale. Ele fez essa ação por algum tempo. Depois de absorver a terra por algumas dezenas de vezes, Zhao finalmente chegou na piscina de sangue. Zhao inspecionou a piscina. Não era muito grande, além disso, não era profunda também. Entretanto, ainda deu às pessoas uma pressão muito forte. Zhao respirou e então acenou sua mão, fazendo uma fenda espacial aparecer. A piscina, bem como o chão, foi sugado. Zhao estava levando seu tempo com a piscina. Ele mesmo absorveu o chão 2 metros abaixo. Mas mesmo com isso, Zhao ainda pôde ver as pedras vermelhas no chão da piscina. Depois de escavar mais outro metro, Zhao não pôde ver mais nenhuma delas. No final, Zhao absorveu a piscina, bem como as paredes do vale. A vale atual era muito diferente de antes. Zhao parecia limpar o vale. Não houveram mais pedras vermelhas que podiam ser vistas. Viver em outro mundo. Capítulo 576. Depois que Zhao completou tudo, ele finalmente relaxou. Embora ele não tenha ouvido uma notificação do espaço, ele também sabia que isso era porque ele colocou as coisas no armazém. Enquanto ele libertá-los no espaço, uma notificação deveria ser ouvida. No entanto, Zhao não estava preparado para fazer isso desta vez. Quando o espaço detectar essas coisas, as notificações seriam extremamente perturbadoras. Portanto, Zhao planejou levá-los para o espaço à noite. Zhao recebeu um susto quando ele se virou. Billy e Juno estavam olhando para ele como se eles estivessem olhando para um monstro. Zhao se recobrou, sorriu amargamente e disse: "Vocês dois adivinharam." Billy e Juno assentiram simultaneamente. Zhao forçou um sorriso e então disse: "Não se preocupe, eu não tenho medo de que vocês dois saibam. Como vocês adivinharam, essa foi minha habilidade divergente espacial. Mas essa habilidade é muito estranha, já que não tem nenhum poder de ataque. Ela só pode ser usada como equipamento espacial, então eu não me importo de dizer a alguém sobre isso." Billy e Juno assentiram. Eles nem mesmo mantinham um traço de suspeita das palavras de Zhao. Eles apenas sabiam que muitos ataques ofensivos não pertencem ao elemento espacial. Se Zhao puder usar seu espaço para atacar, sua fama deveria ter sido maior do que ele tinha agora. Mas Billy e Juno sabiam que mesmo se Zhao não puder usar seu espaço para atacar, ele ainda detém uma enorme vantagem comparada aos outros. Entretanto, os dois não se importaram com nada disso. Eles agora eram amigos. Era muito melhor para eles se Zhao fosse mais forte. Billy riu e disse: "O senhor pode ficar tranquilo. Além de nós dois, ninguém ouviria sobre esse assunto. Quanto a esse velhote, você não tem que se preocupar muito com ele. Ele já está velho, então ele sabe o que deve e não deve dizer. Para ele, ter você como um amigo é muito melhor do que ser seu inimigo. Ao mesmo tempo, o senhor nos ajudou com a limpeza desse local. Agora, nós podemos minerar essa enorme veia de ferro." Zhao sorriu amargamente. Para os anões, adquirir novas veias de minério era a coisa mais importante. Isso se tornou o princípio central de toda a raça. Juno também sorriu amargamente. Billy disse que ele era velho e experiente. Embora fosse verdade, a idade realmente não era um fator importante. Em qualquer raça, patriarcas com certeza não seriam personagens simples. Senão, as raças existindo atualmente não teriam sobrevivido. Os três inspecionaram o vale, e quando eles não encontraram pedras vermelhas, eles partiram. Todo esse tempo, o sorriso no rosto de Billy estava ininterrupto. Zhao certamente tinha lhes dado uma ajuda enorme ao eliminar essa praga. Os três retornaram ao local de Billy e depois de terem se sentado, Billy se virou para Zhao e disse: "Senhor, nos dê algumas boas bebidas. Hoje é um dia muito feliz, nós precisamos compartilhar um copo juntos." Juno riu e disse: "Seu velho beberrão,
Você realmente é muito desavergonhado quando se trata de beber. Você realmente acha que o Sr. Zawai te forneceria álcool apenas desse jeito? Certo, desde que nós chegamos neste assunto, quão grande é o espaço do Senhor? Porque eu sinto que você nunca esteve em completa capacidade antes. Zawai forçou um sorriso e disse, você está certo, meu espaço é muito grande, eu realmente não conheço sua capacidade completa. Eu apenas sei que eu posso armazenar muitas coisas dentro. Além disso, eu também posso executar alguns teletransportes. Além disso, não tem mais nada. Juni e Billy quase simultaneamente perguntaram, teletransporte? Você disse que o seu espaço pode fazer teletransporte? Zawai assentiu e disse, sim, mas é bastante difícil. Eu preciso fazer muitas preparações com antecedência. Atualmente, meus teletransportes só podem me enviar de volta para a Ilha Dourada. Eu ainda não posso ir para outros lugares. O porquê de Zawai revelar isso era porque ele sabia que ele estaria fazendo muitos teletransportes no futuro. Portanto, é muito melhor apenas revelar isso agora. Mesmo se o tom de Zawai parecesse expressar a simplicidade de sua habilidade, Juno ainda estava bastante invejoso pelo teletransporte de Zawai. Ele sorriu amargamente e disse, não admira que o senhor possa ter muitas coisas enquanto aparece e desaparece toda vez. Para o senhor ter essas habilidades, não é de admirar que a família Buda possa se desenvolver ao que é agora. Zawai forçou um sorriso e disse, não tem outra maneira. A família Buda já tinha uma fundação fraca. Quando minha família Buda foi exilada para as Terras Negras, o caseiro da minha família vendeu todas as nossas coisas de valor em troca de grãos, necessidades diárias, bem como equipamentos a fim de sobrevivermos nas Terras Negras. Naquele momento, eu estava inconsciente. Quando eu acordei, eu descobri a situação em que a família Buda estava, que não era muito boa. Nós planejamos viver como a família Urikane, plantando arroz de bambu e árvores do óleo em ordem de sobreviver. Juni e Billy sabia sobre a situação passada da família Buda. Quando eles ouviram Zawai agora, eles puderam imaginar as dificuldades que a família Buda tinha encontrado. Então Zawai suspirou e disse, nós não sabíamos que as Terras Negras estavam bem do lado do pântano do cadáver apodrecido. Invasões de bestas mágicas eram bastante comuns. Bestas e mortos-vivos sairiam do pântano e causariam estragos nas Terras Negras. Por causa disso, nós não pudemos fazer nem um pouco de agricultura. Por causa disso, nós tivemos que deixar o local. Juni e Billy também ouviram sobre as Terras Negras, mas eles não tinham ido lá antes. Os anões já tinham deixado as Terras Negras por um longo tempo, portanto, eles não tiveram nenhuma informação recente sobre o local. Zawai então continuou, felizmente, nós conseguimos deixar o local mais cedo. Quem saberia que a névoa do pântano do cadáver apodrecido realmente invadiria as Terras Negras? Nós não teríamos sido capazes de sair vivo. Então Zawai suspirou e depois disse, nós também temos muita sorte. Quando nós estávamos nas Terras Negras, eu fiquei tão desesperado que eu decidi me matar. Quando eu fui ao pântano do cadáver apodrecido, eu inesperadamente me deparei com o meu cajado mágico. O cajado não só curou água do nada no meu corpo, também me permitiu usar magia negra. Mesmo que minha habilidade divergente não seja capaz de atacar, a magia negra me forneceu poder ofensivo, me permitindo criar incontáveis mortos-vivos. Devido a isso, eu fui capaz de estabelecer a minha reputação no continente como sendo um mago negro. Os outros assuntos também eram conhecidos por Juni e Billy. Eles sabiam que depois disso, a família Buda começou a esculpir seu nome na história. Por causa disso, eles começaram a admirar ainda mais Zawai. Embora Zawai não disse onde ele conseguiu seus nonos níveis, eles não o perguntaram sobre isso. Afinal de contas, nonos níveis são as cartas na manga da família Buda e de qualquer outra família. Ninguém iria querer revelar informação sobre eles com facilidade. O que Zawai lhes disse hoje já estava lhes dando fácil bastante. Juno bufou friamente e então disse, o Império Axu é realmente feito de tolos. Antes de serem controlados pela Igreja Radiante, eles já eram a segunda nação mais poderosa no continente. Mas agora, eles realmente foram colocados no final da classificação. Eu devo dizer, eles mereceram o que eles receberam hoje. Billy também bufou friamente. A Igreja Radiante deu à luz àqueles homens loucos. Apenas porque eles se consideram como mensageiros de Deus, eles querem controlar tudo,
Mesmo os negócios da raça anã. Eles não sabem sobre a influência do deus artesão na nossa raça. Eles realmente enviaram alguém para pregar aqui. Eles parecem não temer a morte. Zhao forçou um sorriso e disse, não apenas os anões. Isso aconteceu aos homens fera também. No último inverno, quando eu estava fazendo negócios na pradaria, eu conheci o atual patriarca da tribo do touro Hercúleo, o Wallace. Eu conheci ele naquela época quando ele recebeu notícias de que um príncipe da sua tribo tinha se rebelado e matado o velho patriarca, competindo com Wallace pelo assento. Wallace estava fora quando ele recebeu as notícias, então foi tarde demais para ele responder. Mas quem poderia imaginar que os touros lutadores na verdade levariam o trono para longe dele, expulsando depois de usá-lo? No final, os touros hercúleos não tinham outro lugar para ir além de buscar refúgio com a tribo do mastim. Júnior e Billy não estavam cientes dos assuntos na pradaria. Eles não tiveram nenhuma maneira de conseguir informação com relação aos homens fera. O grão e a fruta do óleo que Juno produz era principalmente entregue aos anões. Portanto, eles não tiveram nenhum contato com os homens fera. Não somente eles, mesmo se outros humanos tivessem negócios na pradaria, seria muito difícil para eles ouvirem sobre os assuntos da tribo do touro Hercúleo. Por causa disso, quando eles ouviram Zhao falar sobre as situações dos homens fera, o ouvido dos dois imediatamente se endireitaram. Zhao então adicionou, quando Wallace recebeu as notícias, os touros lutadores estavam o perseguindo. Naquele momento, eu tinha muitos grãos em minhas mãos, então eu o acompanhei para o domínio da raça do cachorro. Usando minha comida, ele conseguiu reforçar sua força dentro do local da tribo do mastim. Quando o inverno começou, os touros hercúleos começaram seu contra-ataque, erradicando os touros lutadores com um golpe e reivindicando a posição de tribo dominante da raça dos bovinos. Por eles serem gratos a mim, e também por eu ter um juramento de sangue da decapitação com Alice, eu consegui me tornar o príncipe estrangeiro dos touros hercúleos. Os dois nunca imaginaram que Zhao fosse um príncipe estrangeiro de uma tribo de homens fera. Então eles estavam intrigados antes sobre como Zhao tinha um bom relacionamento com os homens fera. Agora que Zhao revelou sua identidade para eles, eles agora entendiam a posição de Zhao na pradaria. Então Billy olhou direto para Zhao e disse, juramento de sangue da decapitação? Você realmente fez um juramento de sangue da decapitação com um homem fera? Zhao assentiu. Juno olhou para Billy em confusão enquanto perguntava, o que é um juramento de sangue da decapitação? Por que parece tão cruel? Billy forçou um sorriso e disse, um juramento de sangue da decapitação é o juramento mais sagrado que um homem fera pode estabelecer. Homens fera geralmente não o usarão tão facilmente. Enquanto duas pessoas fizerem um juramento de sangue da decapitação um com o outro, traição iria os fazer serem punidos pelo deus besta. Esse juramento não é uma piada. Quando Juno ouviu Billy, ele ficou aliviado. Agora ele estava completamente convencido da posição de Zhao entre os homens fera. Zhao olhou para suas expressões e então assentiu, certo, é por causa deste juramento de sangue da decapitação e a posição de príncipe estrangeiro que eu fui capaz de ter relacionamentos com os homens fera. No final, eu consegui entrar em contato com o rei besta e fazê-lo concordar em ter uma parceria do comício comigo. Juno suspirou e então disse, você disse isso tão facilmente. Mas é realmente muito difícil. Parece que você não despreza os homens fera quando você interage com eles. Isso pode contribuir a quão fácil eles confiaram em você. Muitos mercantes querem conseguir mais benefícios de suas transações com os homens fera. E os homens fera não são tolos também. Então como eles podem não notar esse aspecto? Nesse caso, os homens fera com certeza se distanciariam daqueles mercantes. Billy suspirou também. Na verdade, a nossa situação é bastante similar com a dos homens fera. As coisas que nós produzimos são procuradas pelos humanos. Então todo mercante humano que vem aqui iria querer lucrar o máximo possível, espremendo cada pedaço de benefício que eles podem conseguir de nós. Isso explica porque nossa raça não tem muitos amigos entre humanos. Exceto este velho companheiro, a única outra pessoa é você, Sr. Zhao. Juno bufou friamente e então disse, de fato, a causa deste assunto é a Igreja Radiante. Pelo que eu consigo me lembrar, os humanos não pensavam diferente sobre outras raças. Haviam ainda mais anões que abririam lojas de ferraria em grandes cidades no continente. E seus negócios eram muito bons. Ao mesmo tempo,
Os homens-fera prosperariam em terras humanas, se alugando como mercenários, bem como formando equipes com humanos em ordem de caçar bestas mágicas. Zhao estava surpreso com as palavras de Juno, ele não sabia sobre nada disso. Billy então adicionou, exatamente. Eu não sei quando começou, mas a Igreja Radiante tinha começado a pregar que as outras raças eram formas de vida baixas e não eram dignas de viver entre a raça humana. Seus padres não trataram as outras raças mesmo se eles fossem feridos, proclamando que seria uma blasfêmia ao Deus Radiante. Por causa dessas ações, os outros humanos lentamente começaram a pensar que as outras raças eram realmente de status baixo, lentamente os afastando de seus assentamentos. Os homens-fera de repente não eram capazes de se tornarem mercenários, enquanto os anões foram banidos de abrirem lojas. Quando Zhao ouviu Juno e Billy, ele não pôde deixar de olhar vagamente. Então seu rosto mudou quando ele pensou sobre as palavras do Iron-Amer. No reino divino, os deuses humanos começaram a guerrear com os deuses de outras raças. Na guerra, os humanos queriam enviar pessoas para baixo com o objetivo de erradicar as outras raças. E se a Igreja Radiante realmente fez o que Juno e Billy disseram, então esses não seriam como os movimentos dos deuses humanos. Se esse for o caso, então a coisa tinha se tornado mais complicada. Mas Zhao não expressou sua suspeita. Ele tinha apenas ligado tudo isso na sua cabeça e encontrou algumas conexões entre eles. Se ele realmente adivinhou corretamente, então a Igreja Radiante seria um enorme problema. Seu antecedente pode ser muito difícil de enfrentar. Viver em outro mundo. Capítulo 577. Zhao relembrou sobre as ações passadas da Igreja Radiante e descobriu que eles estavam fazendo coisas que suprimiram as outras raças. Eles estabeleceram sua influência e controlou nobres. Essas coisas não são algo que igrejas normais fariam. Além disso, tudo isso foi feito por eles mesmos, sem a ajuda de qualquer influência. Essa era uma coisa difícil de realizar. Qualquer seita religiosa tem seus próprios benefícios, mas alguém deve saber que ideias são intangíveis enquanto pessoas não são. Sem pessoas para acreditar neles, então uma religião seria inútil. Desde seu estabelecimento até agora, junto com o número de papas que tinham passado, como a Igreja Radiante foi capaz de suprimir as outras raças, bem como outras religiões. Deve-se saber que suprimir outras religiões não pode ser feita em 1 ou 2 dias. Não era muito fácil. Para a Igreja Radiante fazer isso por bastante tempo era muito misterioso. Mas se a Igreja Radiante tiver um especialista de nível Deus puxando suas cordas por trás, então a situação seria diferente. Embora especialistas de nível Deus não possam descer facilmente, o Deus Artesão e os outros foram capazes de enviar seus artefatos divinos para baixo. Portanto, não deveria ser difícil para esses deuses enviar uma mensagem para baixo, instruindo a Igreja Radiante sobre o que fazer. Quanto mais ele pensou sobre isso, mais plausível sua ideia se tornou. No entanto, Zhao ainda não podia informar Billy e Juno sobre esse assunto. Se os dois soubessem sobre isso, quem sabe como seriam suas reações. Se as pessoas de fora soubessem, então o assunto se tornaria muito mais complicado. Neste momento, Billy e Juno ainda estavam conversando sobre a Igreja Radiante, mas Zhao já não estava ouvindo-os. Ele queria discutir esse assunto com Laura e as outras o mais rápido possível e ouvir suas opiniões. Billy e Juno descobriram que o estado de Zhao não estava certo, então Billy imediatamente perguntou, Senhor Zhao, o que aconteceu? Zhao recobrou a consciência e olhou para os dois antes de sorrir fracamente e dizer, não tem nenhum problema, eu apenas senti um pouco de cansaço. Eu vou voltar para descansar primeiro. Se houver qualquer assunto, você pode simplesmente enviar um aviso para meu quarto. Billy e Juno também pensaram que desde que Zhao tinha usado sua habilidade espacial, ele deveria estar muito cansado agora. Portanto, Billy respondeu, Senhor, você quer ser examinado pelo nosso doutor? Zhao balançou sua cabeça e disse, eu estou bem, só estou um pouco cansado. Eu não consegui dormir bem ontem, e então eu bebi hoje e depois usei a minha habilidade. Eu estou levemente fatigado agora. Descansar por um tempo seria o suficiente. Billy e Juno assentiram. Então Zhao se virou e saiu do quarto com pressa. Laura e as outras não estavam dentro do quarto. Então Zhao entrou no espaço e depois fez cair as chamar. Laura e as outras não estavam realmente dentro do espaço.
Elas estavam atualmente com os anões enquanto vagavam ao redor do local. Zhao Ai se sentou no espaço, calmamente ruminando as palavras de Beli e Juno. Ele também fez Kair pegar a informação que eles tinham adquirido sobre a Igreja Radiante para ele as examinar. Eles descobriram que, embora a Igreja Radiante tivesse reunido uma tonelada de riqueza todos esses anos, ninguém na Igreja se beneficiou disso. Os papas e os bispos da Igreja não usaram por si mesmos. Eles talvez usaram aqueles fundos para recrutar alguns nobres, mas a maioria disso foi usada para enfrentar as outras raças. Seus papas e bispos todos viveram vidas muito pobres. Muitos de seus papas morreram sem nenhum dinheiro em seu nome. Esse método da Igreja Radiante era algo além do senso comum. Era impossível para os fundadores da Igreja desenvolverem de imediato ódio para com as outras raças. Isso era algo natural. No entanto, depois de algumas gerações, a Igreja começou a suprimir as outras raças. Esse assunto não poderia ser justificado. Por causa dessas gerações de esforço, as outras raças começaram a desaparecer das terras humanas. Além disso, a Igreja Radiante conseguiu fazer a religião seu monopólio. Embora uma pessoa não pudesse ver, a Igreja Radiante lentamente usurpou seu controle nas outras religiões. Enquanto Zhao Ai estava olhando para tudo isso, Laura e as outras retornaram para o quarto. Kair imediatamente transportou as mulheres para o espaço. Quando elas viram Zhao Ai na casa junto com um monte de documentos, elas olharam fixamente. Zhao Ai normalmente não se importou com esses documentos. O que aconteceu? Laura imediatamente se adiantou e então olhou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, o que aconteceu? Pelo que você está procurando nesses documentos? Espere, isso está relacionado à Igreja Radiante. A Igreja causou problema novamente. Zhao Ai balançou sua cabeça e acenou sua mão para fazê-las se sentar. Então Zhao Ai disse a Laura e às outras o que ele ouviu de Beli e Juno, bem como expressando suas suspeitas. Enquanto as mulheres estavam ouvindo Zhao Ai, elas não puderam deixar de franzir a sobrancelha. Então, depois de algum tempo, Laura disse: Irmão Ai, sua suspeita pode ser verdade. Então o que nós faremos? Zhao Ai forçou um sorriso e disse: A única coisa que nós podemos fazer agora é melhorar nossas forças. Se nós espelharmos essa notícia, as pessoas suspeitariam sobre a conexão da Igreja Radiante com o Reino Divino. Se aqueles caras souberem que nós descobrimos seu antecedente, então eles podem enviar especialistas de nível Deus antes do tempo, enquanto a nossa força ainda é fraca. Quando isso acontecer, nossas perdas seriam muito grandes. Laura assentiu, e depois ela disse: Certo. Irmão Ai, você não foi receber um pouco de sangue de Deus hoje? Você o adquiriu? Zhao Ai bateu na sua cabeça e então ele sorriu amargamente e disse: Eu esqueci. Eu vou introduzir aquelas coisas no espaço agora. Então, com uma intenção, ele liberou o sangue de Deus no espaço. Assim que for liberado, o espaço imediatamente emitiu uma notificação: detectado líquido massivamente energizado, fortificando imensamente a água e o solo, bem como as habilidades do espaço. Terreno agrícola foi melhorado. Maturidade das colheitas reduzida em 100 vezes. O plano de fundo acelerado em 10 vezes. Água espacial melhorada. O poderoso líquido também fortificou o corpo do anfitrião, bem como seu nível atual. As 7 técnicas divergentes do anfitrião: metal, madeira, fogo, água, terra, cristal e espaço são melhorados para o nível avançado. Potencial do anfitrião ainda mais impulsionado. Espaço atualizado para nível 52. Anfitrião pode usar 10 cenários comuns, pedindo ao anfitrião que se esforce mais. Mortos-vivos, bestas fantasmagóricas, bestas mágicas, e plantas no espaço também melhoradas. Os metais no espaço agora melhoraram sua produção. Os gerentes do espaço, Kair e Mer, também foram melhoradas. O cajado fantasma é atualizado e agora é renomeado para cajado fantasma de sangue. Anfitrião agora pode variar sua extensão e forma. Anfitrião pode transformar o cajado em qualquer coisa, incluindo 108 facas de arremesso. Por causa da promoção, o anfitrião também pode escolher uma vestimenta mágica que será fornecida pelo espaço. Anfitrião deve escolher sabiamente. O bombardeio de informação deixou Zhao Ai tonto. Então, ele imediatamente chamou Muer e Kair. A nova forma de Kair fez Zhao Ai encarar. Antes, Kair era apenas tão grande quanto a palma de uma pessoa, mas agora ela era tão grande quanto um braço. Ela também parecia muito mais amável.
A aparência de Mer também surpreendeu Zawai. Embora ele ainda estivesse atado a um chicote, ele era muito mais sólido comparado a antes, e agora era tão grande quanto a palma de uma pessoa. Ele parecia muito mais real desta vez, comparado à sua forma um pouco fraca de antes. Zawai sabia que a causa de suas mudanças era o aumento de nível do espaço. Então ele imediatamente olhou para Kair e disse: Kair, qual é o seu nível agora? Kair pensou por um momento e então disse: eu realmente não sei. Mas se eu fosse falar em termos do reino demoníaco, então mesmo demônios celestiais não seriam capazes de me derrotar, e pode mesmo ser possível para mim matá-los. Zawai perguntou: demônios celestiais? Que tipo de existência é essa? Kair respondeu: demônios celestiais são as existências mais fortes no reino demoníaco. Sua força é muito mais formidável que especialistas do 9º nível. O continente Ark não parece ter aqueles tipos de existência, mas eu também posso sentir que o plano não os permite ficar aqui. Mas já que meu corpo está dentro do espaço do jovem mestre, enquanto as coisas lá fora forem meus ramos, eu não serei expulsa pelo plano. Zawai entendeu. A força de Kair não deveria ser muito diferente daqueles especialistas de nível Deus. Aqueles demônios celestiais que ela se referiu parecia ser como os deuses no reino divino. Depois de pensar sobre isso, o coração de Zawai não pôde deixar de ser movido. Então ele imediatamente disse: Kair, qual nível você me vê agora? Kair olhou para Zawai e depois disse: jovem mestre, sua força atual é equivalente a um especialista do 9º nível. Mas mesmo se você tiver atingido o 9º nível, você ainda não atingiu o nível de um demônio celestial. Zawai assentiu e então acariciou seu queixo. Ele se tornou tão forte quanto um especialista do 9º nível já está bom. Se ele tivesse atingido o nível Deus, então o continente Ark pode ser incapaz de acolhê-lo, o chutando no processo. Então Zawai virou sua cabeça para Moer e disse: Moer, e quanto a você? Sua força é o mesmo que a de Kair? Sem nem mesmo esperar Moer falar, Kair respondeu desdenhosamente: ele precisa esperar mais um pouco. Ele se tornou muito forte, mas não tão forte quanto eu. Entretanto, lidar com vários especialistas do 9º nível não deveria ser um problema para ele. Então Zawai pensou sobre aquelas bestas mágicas no espaço, e quanto àqueles 9º níveis no espaço. Em qual nível eles estão agora? Kair sorriu e disse: seu potencial não é muito bom. Embora eles sejam mais fortes do que antes, eles não são tão fortes quanto o Moer. Quando Zawai ouviu Kair, ele não pôde deixar de relaxar. Ele temia que aqueles 9º níveis tivessem se tornado especialistas de nível Deus. Isso seria muito problemático. Mas Zawai também entendeu que aqueles especialistas do 9º nível não estavam relacionados ao espaço. As coisas que o espaço priorizou em fortificar eram apenas si mesmo, assim como o anfitrião. Para outras criaturas dentro, eles só podem receber os restos. Portanto, esse resultado não é realmente uma surpresa. Viver em outro mundo. Capítulo 578. Zawai ainda continuou perguntando questões, certo? E quanto aos mortos-vivos? Eu pareço ter ouvido que eles foram melhorados. Qual é os seus níveis agora? Quando Kair ouviu Zawai, ela não pôde deixar de rir. Então ela sorriu para Zawai e disse: jovem mestre, você está certo. Os mortos-vivos agora são 9º níveis. Após ouvir isso, Zawai, Laura e o corpo das outras meninas não puderam deixar de estremecer. Os mortos-vivos se tornaram 9º níveis. Que tipo de conceito é esse? Isso significa que Zawai agora tem mais de 1 milhão de 9º níveis em mãos. Mais de 1 milhão de especialistas. Isso não é assustador demais? Se Zawai liberar todos aqueles mortos-vivos agora, conquistar o continente não seria extremamente fácil. Entretanto, Zawai negou essa ideia. Se ele não podia fazer isso no passado, imagina agora que ele sabia sobre especialistas de nível Deus. Se ele liberar aqueles mortos-vivos e unificar o continente, então a Igreja Radiante pode reagir e lidar com ele. Zawai pode ser capaz de negligenciar a Igreja Radiante, mas ele não pode ignorar o antecedente da Igreja. Iron Hammer também expressou a existência dos nativos no reino divino. Eles nasceram como 5º nível e quando adultos seria 9º nível. Com um pouco de prática, eles também atingiriam o nível Deus. Se aquelas pessoas enviarem seus membros para baixo também, os 9º níveis de Zawai se tornariam inúteis. Zawai se virou para Kair e disse:
Que tal o espaço? De que maneira ele melhorou? Kaye sorriu e disse, jovem mestre, as terras foram melhoradas imensamente. Colheitas que normalmente levam 8 horas para a maturidade agora só precisam de 48 minutos. No passado, o plano de fundo não podia acelerar o crescimento, mas agora tem as características do terreno agrícola original. Ao mesmo tempo, as bestas mágicas também foram melhoradas. Bestas inferiores atingiram cerca do 7º a 8º nível. Bestas avançadas atingiram o 9º nível. Por causa da linhagem especial da Águia de Sangue, ela só atingiu o 8º nível. Entretanto, não pode apenas carregar uma pessoa, também pode transportar um time de pessoas sem nenhum problema. Também, as bestas mágicas agora podem se tornar bestas fantasmagóricas, não importa que tipo elas sejam, elas seriam capazes de se tornar armas ou armaduras. Adicionalmente, nós devemos preservar aquelas árvores do pão que nós plantamos no plano de fundo. Com o passar do tempo, aquelas árvores seriam capazes de ganhar ciência como eu. Zhao estava chocado. Ele não esperava a quantidade de mudanças que aconteceu no espaço. Além disso, plantações de 8 horas agora levam menos de 1 hora para amadurecer. Isso não é rápido demais. Kaye olhou para a expressão de Zhao e então disse, além disso, jovem mestre, a água espacial também ficou melhor. Não só pode desintoxicar, também pode ajudar a aumentar a cultivação das pessoas para o 8º nível. Mas já que o espaço agora tem uma piscina de sangue, mesmo nonos níveis seriam capazes de se beneficiar disso. Jovem mestre pode fazer Laura e as outras beberem da piscina e fazê-las especialistas do 9º nível. Zhao franziu suas sobrancelhas e depois disse, a energia na piscina não seria forte demais. Elas são capazes de suportá-la. Kaye sorriu e disse, jovem mestre não precisa se preocupar. A maioria da energia do sangue já foi absorvida pelo jovem mestre e o espaço. A energia deixada agora é suave. Então não tem nenhum problema. Zhao deu um aceno satisfeito e então ele disse, também, o espaço me disse que eu posso usar 10 cenários comuns. O que são aqueles cenários comuns? E existem outros além dos comuns? Kaye assentiu e disse, sim, os cenários do espaço podem ser divididos em 4 categorias. A primeira é o cenário comum, parecido com o que o jovem mestre tem usado. É apenas um pedaço de terra, e mais nada, nem mesmo propriedades especiais. O segundo tipo é o cenário mecânico. Este tem coisas que podem ser encontradas em uma civilização mecanizada. O jovem mestre pode desfrutar de construções altas neste cenário, bem como de sua tecnologia avançada. O jovem mestre pode até mesmo usar carros e aviões neste local. O terceiro tipo é um cenário mágico. Esse cenário é muito parecido ao continente Ark, mas muito mais avançado. O jovem mestre pode aprender melhor formações mágicas do que as que podem ser encontradas no continente Ark. Também existem ilhas flutuantes no céu. O quarto tipo é o cenário cultivacional. Esse cenário é muito grande. O jovem mestre seria capaz de adquirir tesouros mágicos dentro. No entanto, o jovem mestre precisa de um nível muito alto a fim de alcançar esse cenário. Para Zhao, que veio da Terra, ele imediatamente entendeu tudo o que Kaye disse sobre esses cenários. Zhao pensou que se o espaço puder desbloquear cenários cultivacionais, então quão incrível seria isso? Ele seria capaz de usar espadas voadoras naquele momento. Zhao se acalmou de seu choque. Ele não se preocuparia mais sobre coisas ruins acontecendo quando ele conseguir um nível alto bastante. Zhao então olhou para Kaye e disse, e quanto ao cajado fantasma? Quais habilidades ele adquiriu? Kaye sorriu e disse, para ser breve, o cajado fantasma agora é renomeado para cajado fantasma de sangue. Agora pode se tornar líquido como água e se transformar em qualquer coisa que o jovem mestre queira. Também pode voar, alongar, encolher, pode até mesmo se separar e formar 108 lâminas voadoras. Sob o comando do jovem mestre, aquelas lâminas voariam e atacariam os inimigos. Naturalmente, o alcance desse ataque é limitado a 10.000 metros. Se o jovem mestre não estiver em problema, você pode transformá-lo em um veículo, qualquer veículo que você possa pensar sobre. Ao mesmo tempo, já que pode voar, o jovem mestre teria uma alternativa para usar as águias de sangue quando as circunstâncias exigirem. Zhao se sentiu tão feliz que ele quase esqueceu de respirar. Isso era bom demais.
O cajado tinha se tornado como aqueles tesouros mágicos voadores que eram vistos em mundos de cultivação. Pode até mesmo ser melhor do que aqueles. Zhao Ai de repente pensou sobre a notificação final, algo sobre uma vestimenta mágica. Então ele imediatamente perguntou a Kair sobre isso. Kair, eu posso usar aquela vestimenta mágica agora? Eu quero ver quais tipos estão disponíveis. Kair obedeceu enquanto ele acenava sua mão, fazendo uma tela aparecer na frente deles. Na tela haviam várias fotos de roupas e também descrições para cada uma delas. Zhao Ai quase desmaiou quando ele viu essas roupas. Porque ele viu primeiro a roupa do Superman. O que o espaço quer usando do lado de fora. Isso parece anormal demais. Também haviam roupas do Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men, junto com muitas outras. Tudo que Zhao Ai viu deixou sua cabeça atordoada. Laura e as outras também olharam para as vestimentas e não podiam acreditar que pessoas poderiam usar tais roupas estranhas. Depois de olhar por algum tempo, Zhao Ai finalmente fez sua escolha. O que ele escolheu era um manto mágico. No entanto, esse manto parece ser feito com materiais incomuns. Parece que foi feito de um metal muito suave. Não apenas tem forte resistência a impacto, também tem propriedades anti-magia. Ao mesmo tempo, também pode automaticamente purificar o corpo do usuário. Mais importante, esse manto é parte de um conjunto, desde a roupa inferior à camada externa. A camada seguinte consiste em um longo manto. Mas não era como os mantos que o continente usa que tem um cinto nela. Esse se parece com os mantos vestidos na China antiga. A capa parecia ser feita de pele de urso e estava presa à armadura usando algo na forma de garras de animal. Alguém poderia usar essa capa para cobrir o corpo inteiro do usuário, apenas deixando a cabeça e o ombro da armadura serem vistas. Também tinha um par de botas pretas. Ele parecia muito legal enquanto usava. Mas o que fez Zhao Ai escolher esse conjunto era sua habilidade de transformar. Em outras palavras, ele pode momentaneamente mudar a aparência exterior. Pelo que Zhao Ai viu, esse conjunto parecia algo como um protótipo de alguma civilização altamente avançada das novelas da Terra, com leves modificações aqui e ali. Comparado às outras escolhas, Zhao Ai pensou que esse conjunto se ajustou melhor a ele. Então ele imediatamente escolheu esse conjunto e depois de um lampejo de luz, ele já estava usando. Quando elas olharam para Zhao Ai, os olhos de Laura e das meninas brilharam. Zhao Ai parecia muito compatível com esse conjunto de roupas. O longo manto combina com o temperamento de Zhao Ai, fazendo-o parecer muito gentil. A proteção de ombro lhe deu um tipo de aura marcial. A capa lhe deu uma aura de poder e prestígio. A roupa preta o deixou misterioso. Ter tudo isso junto fez Zhao Ai parecer uma pessoa diferente. Zhao Ai não era uma pessoa especialmente charmosa. Ele normalmente parecia uma pessoa fácil de se aproximar. Mas com essas roupas, ele parecia muito diferente. Ele parecia ser muito mais deslumbrante comparado a antes, e seu temperamento inteiro mudou. Aqueles que não estavam aqui para vê-lo iriam duvidar da sua identidade. Zhao Ai também estava muito satisfeito com essas roupas. Isso surpreendentemente mudou como ele se parece. Além disso, por causa da sua habilidade de manipulação de metal, ele pode se tornar em uma arma quando necessário. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.